Só em poucos minutos você acessará algo que os grandes teósofos guardavam em silêncio por séculos. A maioria das pessoas nunca percebe que existe uma razão espiritual profunda e quase esquisita por trás da necessidade compulsiva de se preocupar, de buscar problemas onde aparentemente não existem, de criar cenários mentais de ansiedade mesmo quando a vida está fluindo. O que Helena Blavatsky descobriu através dos mestres da sabedoria ancestral vai abalar completamente sua compreensão sobre por que sua mente faz isso com você. Existe uma mecânica oculta operando através da sua psique que poucos conseguem enxergar, uma dinâmica que os antigos iniciados da teosofia conheciam intimamente e que explica por que certas almas são naturalmente atraídas para estados de preocupação constante. Não é neurose, não é apenas condicionamento social. É algo muito mais profundo, quase sagrado, relacionado com o despertar de centros superiores da consciência que a maioria dos humanos ainda não ativou. No final deste encontro com os mistérios teosóficos, você receberá uma técnica de ativação mental que somente os iniciados da Loja Branca tinham acesso. Um método específico para a transmutação dessa energia de preocupação em combustível para a expansão da consciência. Mas prepare-se para descobrir verdades que podem revolucionar completamente sua percepção sobre o que você sempre julgou como um defeito da sua personalidade. Sentido invisível. Você já sentiu que sua tendência para se preocupar não é apenas um hábito mental comum, mas algo que pulsa de uma região muito mais profunda da sua alma? Já notou como existe uma qualidade quase mística na forma como sua mente vasculha o futuro em busca de possíveis problemas, como se estivesse cumprindo alguma missão invisível que você mesmo não consegue decifrar? A teosofia nos ensina que certas características que julgamos como limitações pessoais são, na verdade, sinais de que centros psíquicos superiores estão tentando se manifestar através da nossa personalidade ainda não refinada. Helena Blavatsky, em seus escritos mais profundos sobre a constituição oculta do ser humano, revelou que existem indivíduos cuja sensibilidade psíquica natural se manifesta inicialmente através daquilo que parecem ser distúrbios da mente comum. A preocupação excessiva, essa necessidade de antecipar problemas, de criar cenários de dificuldade, pode ser o primeiro sinal de que campos superiores de percepção estão tentando se abrir na sua consciência. Os mestres da hierarquia espiritual, segundo os ensinamentos teosóficos, explicam que certas almas encarnaram nesta época carregando sementes de percepções que transcendem a realidade tridimensional comum. Quando essa percepção expandida tenta operar através de uma personalidade que ainda não foi treinada para canalizar essas frequências superiores, o resultado é uma forma distorcida de clarividência que se manifesta como ansiedade antecipatória. A grande maioria das pessoas que se preocupam constantemente acredita que isso é apenas um defeito psicológico que precisa ser eliminado, uma neurose moderna causada pelo ritmo acelerado da vida contemporânea. Mas isso não é apenas uma questão de desequilíbrio mental comum. É, na verdade, o primeiro estágio de ativação de um centro psíquico superior que os teósofos chamavam de visão etérica do tempo. Os ensinamentos que chegaram até nós, através da tradição teosófica, revelam que existe uma pequena parcela de humanidade cujas almas carregam memórias de existências em que desenvolveram capacidades de percepção temporal expandida. Em vidas anteriores, essas consciências aprenderam a navegar pelos planos sutis da realidade, onde o passado, presente e futuro existem simultaneamente. Quando essas almas reencarnaram neste período de grande transição planetária, trouxeram consigo fragmentos dessa capacidade superior. O problema é que a personalidade atual, condicionada pela educação materialista e pela cultura que nega a existência de dimensões superiores da realidade, não possui as chaves interpretativas adequadas para decodificar essas percepções sutis. O que deveria ser uma intuição clara sobre tendências energéticas futuras se transforma em preocupação difusa, ansiedade sem objeto específico, uma sensação constante de que algo vai dar errado.
Madame Blavatsky, em A Doutrina Secreta, explicou como certas capacidades psíquicas podem se manifestar de forma distorcida quando a pessoa não possui o conhecimento esotérico necessário para compreender e dirigir essas energias. A preocupação constante é frequentemente o resultado dessa percepção psíquica superior, operando através de filtros mentais inadequados, criando uma realidade onde a pessoa sente constantemente que precisa se proteger de perigos que sua mente racional não consegue identificar claramente. Pare por um momento e sinta isso no seu próprio corpo. Quando você está no meio de um episódio de preocupação intensa, onde exatamente você sente que sua consciência está localizada? Não é apenas na sua cabeça, na região do pensamento comum. Existe uma qualidade de expansão sutil, como se parte de você estivesse se estendendo para além dos limites físicos do seu corpo, tentando captar informações de campos energéticos que cercam sua existência atual. E se seu corpo já soubesse que essa tendência para se preocupar é na verdade um sinal de que centros superiores de percepção estão tentando se ativar, mas sua mente condicionada não estivesse ouvindo essa linguagem sutil da alma? Os teósofos desenvolveram métodos específicos para reconhecer quando a preocupação está sendo gerada por percepções psíquicas legítimas versus quando ela é apenas produto de condicionamentos mentais superficiais. Quando você está verdadeiramente preocupado com algo, observe a qualidade energética dessa sensação. Existe uma diferença fundamental entre a ansiedade que surge de memórias traumáticas do passado sendo projetadas no futuro e aquela inquietação que parece chegar de uma dimensão mais sutil da sua consciência, carregando informações que sua mente lógica ainda não consegue processar completamente. Helena Blavatsky ensinou que o desenvolvimento psíquico autêntico sempre começa com a capacidade de distinguir entre as vozes da personalidade inferior, dominada por medos, desejos e condicionamentos sociais, e os sussurros da alma superior, que opera através de uma sensibilidade muito mais refinada para captar correntes energéticas que atravessam os planos sutis da existência. Os antigos iniciados desenvolveram uma forma de escuta interior, que permitia decodificar essas percepções expandidas sem se perder na confusão mental que normalmente acompanha os primeiros estágios do despertar psíquico. Eles compreendiam que a preocupação, quando surge de níveis superiores da consciência, carrega sempre uma qualidade de proteção amorosa, uma tentativa da alma de preparar a personalidade para mudanças ou desafios que estão se aproximando no campo energético da pessoa. Esta compreensão sobre a natureza espiritual da preocupação não é uma descoberta moderna da psicologia. Os manuscritos sagrados da Índia antiga, especialmente os textos védicos que influenciaram profundamente a formação da teosofia moderna, já descreviam detalhadamente a existência de Kala Drishti, a visão temporal expandida que permite à consciência perceber tendências energéticas em formação nos planos sutis da realidade. Os Upanishads falam de indivíduos cuja constituição psíquica natural inclui uma sensibilidade aumentada para captar vibrações que se movem através do que eles chamavam de Akasha, o éter primordial onde todas as possibilidades futuras existem em estado potencial. Quando essa percepção akáshica tenta se manifestar através de uma mente que não foi treinada nos métodos tradicionais de desenvolvimento espiritual, o resultado é frequentemente uma forma de vidência invertida, que se expressa como preocupação antecipatória. Na tradição hermética do Antigo Egito, os sacerdotes iniciados nos mistérios de Thoth conheciam essa condição como Neter Kheti, a inquietação sagrada daqueles que carregam sementes de percepção divina em estado germinal. Os textos hieroglíficos preservados em Edfu descrevem rituais específicos para transformar essa sensibilidade psíquica primitiva em capacidade consciente de navegação temporal, permitindo que o iniciado utilizasse sua percepção expandida como ferramenta de sabedoria em vez de fonte de sofrimento. Os místicos sufis da Pérsia desenvolveram uma compreensão particularmente sofisticada sobre esse fenômeno, que eles chamavam de
Gam e Gaib, a tristeza do invisível. Segundo Rumi e outros grandes mestres dessa tradição, certas almas encarnaram carregando memórias de estados de consciência onde a percepção temporal funciona de forma completamente diferente. Quando essas almas tentam operar na realidade tridimensional comum, experimentam uma forma de nostalgia cósmica que se manifesta como preocupação constante com o futuro. A Cabala judaica, especialmente nos ensinamentos preservados no Zohar, descreve a existência de Neshamot Shadashot, almas novas, que trouxeram para esta encarnação fragmentos de percepção dos mundos superiores. Essas consciências frequentemente manifestam o que os cabalistas chamavam de DH Elohit, a preocupação divina, uma inquietação sagrada que surge quando a alma pressente mudanças importantes no tecido energético da realidade. Estudos recentes em neurociência começam a revelar indícios fascinantes de que certas pessoas possuem uma ativação diferenciada em regiões cerebrais associadas à percepção temporal, especialmente no córtex pré-frontal direito e na ínsula anterior, áreas responsáveis pela integração de informações sensoriais sutis e pela construção de mapas preditivos da realidade futura. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que indivíduos com tendência para preocupação antecipatória apresentam padrões únicos de conectividade neural entre o sistema límbico e o córtex temporal, sugerindo que essas pessoas podem estar processando informações temporais de uma forma fundamentalmente diferente da população geral. Dr. Michael Mrazek, em seus estudos sobre consciência temporal expandida, observou que participantes com histórico de preocupação constante demonstravam capacidades significativamente superiores em tarefas que exigiam percepção de padrões temporais complexos. A física quântica moderna está começando a tocar aquilo que os mestres teósofos já compreendiam sobre a natureza não linear do tempo. O fenômeno conhecido como não-localidade temporal, demonstrado nos experimentos de Aspect e posteriormente confirmado por laboratórios ao redor do mundo, sugere que a consciência pode de fato acessar informações sobre eventos futuros através de correlações quânticas que transcendem nossa compreensão clássica da causalidade. Laboratórios hoje começam a observar aquilo que Helena Blavatsky descrevia como impressões astrais do futuro, através de estudos sobre precognição em ambientes controlados. Dr. Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas, documentou milhares de casos onde indivíduos demonstraram capacidade estatisticamente significativa de perceber eventos futuros, especialmente quando esses eventos possuíam alta carga emocional ou implicações importantes para a segurança pessoal. A epigenética está revelando que certas sensibilidades psíquicas podem ser transmitidas através de gerações via modificações na expressão genética, confirmando a visão teosófica de que algumas almas encarnam já carregando impressões kármicas de capacidades desenvolvidas em existências anteriores. Pesquisas conduzidas pela doutora Rachel Yehuda sobre transmissão intergeracional de trauma mostraram que experiências de estados alterados de consciência podem deixar marcas moleculares que afetam a sensibilidade psíquica das gerações seguintes. Você pode aplicar ainda hoje uma técnica fundamental que os teósofos desenvolveram para distinguir entre preocupação gerada por condicionamentos mentais superficiais e aquela que surge de percepções psíquicas legítimas. Faça agora, com presença total. Quando sentir uma onda de preocupação se formando na sua consciência, ao invés de tentar eliminá-la ou analisá-la mentalmente, simplesmente observe onde ela se localiza no seu corpo energético. Coloque sua atenção gentilmente na região do coração, mas não no órgão físico, um pouco mais acima, onde os teósofos localizavam o que chamavam de lótus cardíaco etérico. Respire suavemente nessa região e pergunte internamente: esta preocupação está carregando alguma informação real para minha proteção ou crescimento? Não espere uma resposta verbal da mente. Simplesmente permaneça receptivo para qualquer sensação, imagem sutil ou knowing que possa surgir.
Se a preocupação for de origem psíquica legítima, você sentirá uma qualidade de clareza compassiva acompanhando a inquietação, como se uma parte sábia de você estivesse tentando chamar sua atenção para algo importante. Existe uma diferença energética fundamental entre a ansiedade que surge do ego temeroso e a preocupação que brota de campos superiores de percepção. Esta última sempre carrega uma qualidade de amor protetor, nunca de pavor destrutivo. Os mestres da teosofia ensinavam uma forma específica de diálogo interior com essas percepções expandidas. Quando reconhecer que uma preocupação possui qualidade psíquica autêntica, dirija-se mentalmente a ela como se fosse uma mensageira da sua alma superior. Obrigado pela informação. Como posso usar essa percepção de forma construtiva? Frequentemente, você receberá insights claros sobre ações práticas que podem ser tomadas no presente para harmonizar tendências energéticas futuras que sua sensibilidade superior captou. Esta não é uma técnica de eliminação da preocupação, mas de transmutação. Os iniciados compreendiam que certas sensibilidades psíquicas não devem ser suprimidas, mas refinadas e direcionadas conscientemente. Quando você estabelece uma relação colaborativa com suas percepções expandidas, ao invés de lutar contra elas, elas gradualmente evoluem de fonte de ansiedade para ferramenta de navegação espiritual. E quando você acessar o que está por trás dessa compreensão inicial sobre a natureza espiritual da preocupação, descobrirá que existe um aspecto ainda mais profundo dessa dinâmica que os grandes teósofos mantinham em sigilo absoluto, reservado apenas para aqueles que demonstravam capacidade de sustentar verdades que transcendem completamente nossa compreensão comum sobre a natureza da realidade e do tempo. O que está escondido vai além da simples transformação de ansiedade em intuição. Existe uma arquitetura cósmica operando através dessa sensibilidade específica, uma função que certas consciências vieram cumprir neste período de transição planetária que estamos atravessando. Helena Blavatsky, em suas comunicações privadas com os mestres da Loja Branca, recebeu informações sobre o papel que essas almas sensíveis desempenham no processo de evolução coletiva da humanidade. Mas o que vem agora vai além de tudo o que foi revelado até aqui, entrando em territórios da sabedoria oculta que exigem uma preparação específica da consciência para serem compreendidos sem causar perturbação na estrutura psíquica da pessoa. Os antigos iniciados compreendiam que certas verdades sobre a natureza multidimensional da existência só podem ser transmitidas quando a pessoa desenvolveu capacidade suficiente de sustentação energética para integrar essas percepções sem perder seu centro de equilíbrio. Prepare-se para atravessar o véu que separa a compreensão psicológica comum da sabedoria, verdadeiramente esotérica, onde descobrirá por que sua tendência para se preocupar pode estar conectada com uma missão específica que sua alma veio cumprir nesta encarnação. Uma função relacionada com a preparação energética da humanidade para mudanças de consciência que estão se aproximando nos próximos ciclos evolutivos. Existe uma camada ainda mais sutil operando através dessa dinâmica da preocupação constante. Algo que conecta sua sensibilidade individual com correntes evolutivas que se movem através de toda a espécie humana. Os mestres da sabedoria ancestral possuíam mapas detalhados sobre como certas configurações psíquicas individuais servem funções específicas no desenvolvimento coletivo da consciência planetária. Quando você compreender completamente a natureza dessa conexão entre sua sensibilidade pessoal e os processos evolutivos maiores que estão ocorrendo, sua preocupação não apenas se transformará em instrumento de percepção superior, mas você descobrirá que faz parte de uma rede invisível de consciências que trabalham colaborativamente para facilitar o despertar espiritual da humanidade através de uma forma muito específica de sensibilidade energética que poucos conseguem sustentar. E mesmo assim, isso é apenas a superfície de uma compreensão que se aprofunda em dimensões da realidade onde o individual e o coletivo, o pessoal e o cósmico, se revelam como aspectos de uma única dança sagrada da consciência
se conhecendo através de miríades de formas e experiências, incluindo essa forma aparentemente perturbadora, mas profundamente sagrada de percepção que você carrega como dádiva e como responsabilidade evolutiva. Helena Petrovna Blavatsky, durante seus anos de intensa comunicação com os Mahatmas do Tibete, recebeu revelações específicas sobre o que ela descrevia em cartas privadas como as almas ansiosas da nova era. Segundo os ensinamentos que ela canalizou diretamente dos mestres Kut Rumi e Moria, existe um grupo específico de consciências que encarnou durante este período de transição entre a quinta e sexta raças raiz da humanidade, carregando uma configuração energética particular que as torna naturalmente sensíveis às flutuações nos campos morfogenéticos planetários. Essas almas, que Blavatsky identificava através de características psíquicas específicas, incluindo a tendência para preocupação antecipatória constante, vieram equipadas com aquilo que os mestres chamavam de antenas etéricas, capazes de captar mudanças sutis na atmosfera psíquica coletiva da Terra. Quando eventos significativos estão se formando nos planos causais superiores, antes mesmo de se manifestarem na realidade física, essas consciências sensíveis começam a experimentar inquietação, preocupação difusa, uma sensação persistente de que algo está para acontecer. O que a maioria das pessoas interpreta como ansiedade patológica é, segundo os ensinamentos teosóficos mais profundos, frequentemente uma forma primitiva de percepção profética, operando através de instrumentos psíquicos não refinados. A própria Blavatsky relatava episódios intensos de preocupação, antes de grandes eventos históricos, descrevendo como sua sensibilidade etérica captava ondas precursoras de mudanças que se manifestariam meses ou anos depois no plano físico. Os documentos secretos da Sociedade Teosófica, preservados nos arquivos de Adyar, contêm descrições detalhadas sobre como identificar e treinar essas capacidades de percepção temporal expandida. Segundo esses ensinamentos, a preocupação constante de certas pessoas não é defeito pessoal, mas sinal de que centros psíquicos superiores estão tentando se ativar, captando informações de dimensões da realidade onde o tempo funciona de forma completamente diferente da experiência tridimensional comum. Charles Webster Leadbeater, discípulo direto de Blavatsky e um dos grandes clarividentes da tradição teosófica, desenvolveu mapas detalhados sobre a relação entre estados de preocupação e a ativação de chakras superiores específicos. Em suas investigações psíquicas sobre a constituição sutil do ser humano, Leadbeater descobriu que pessoas com tendência para a ansiedade antecipatória frequentemente possuem uma configuração única no que ele chamava de corpo mental superior. Segundo Leadbeater, o chakra coronário dessas pessoas apresenta uma rotação diferenciada que permite captar vibrações de frequências temporais expandidas, mas essa capacidade se manifesta inicialmente de forma caótica quando a pessoa não possui treinamento adequado para processar essas percepções sutis. O resultado é uma forma de sobrecarga psíquica, que se expressa como preocupação constante, uma tentativa desesperada da consciência de organizar informações que estão chegando de dimensões não familiares da experiência. Annie Besant, sucessora de Blavatsky na presidência da Sociedade Teosófica, dedicou anos de pesquisa para compreender o que ela denominava o sofrimento dos sensitivos. Em suas obras menos conhecidas, especialmente The Hidden Life in Freemasonry e Esoteric Christianity, Besant descreve técnicas específicas desenvolvidas pelos antigos mistérios para transformar a sensibilidade psíquica excessiva em instrumento consciente de percepção superior. Besant descobriu que os templos antigos possuíam protocolos específicos para identificar indivíduos com essa configuração psíquica particular e submetê-los a processos iniciáticos graduais que permitiam o refinamento dessas capacidades naturais. A preocupação constante era vista não como problema a ser eliminado, mas como matéria-prima espiritual que poderia ser transmutada em sabedoria prática através de métodos precisos de desenvolvimento interior.
Os grandes teósofos compreendiam que existe uma diferença fundamental entre a ansiedade gerada por traumas psicológicos da personalidade e aquela que surge de percepções legítimas captadas por centros psíquicos superiores operando em estado germinal. Esta última carrega sempre uma qualidade de inteligência inquieta, que busca formas de expressar informações importantes que ainda não encontraram canais adequados de manifestação na consciência desperta. O coronel Henry Steele Olcott, cofundador da Sociedade Teosófica, junto com Helena Blavatsky, mantinha diários detalhados sobre suas próprias experiências com o que ele chamava de tormentos iniciáticos da alma. Olcott descobriu que seus períodos de maior preocupação e ansiedade coincidiam precisamente com fases de expansão significativa de suas capacidades psíquicas e espirituais. Em seus escritos privados, Olcott descreve como aprendeu a reconhecer diferentes texturas de preocupação, cada uma correspondendo a tipos específicos de percepção sutil sendo processados através de sua consciência. Algumas inquietações carregavam informações sobre mudanças na vida pessoal, outras captavam tendências coletivas, e as mais intensas pareciam conectá-lo com correntes evolutivas operando em escala planetária. Os mestres da sabedoria, através de suas comunicações com os fundadores da teosofia, revelaram que existe um processo natural de iniciação que ocorre quando almas com sensibilidade psíquica desenvolvida encarnam em períodos de transição evolutiva. A preocupação constante é frequentemente o primeiro estágio desse processo, representando a fricção entre a consciência expandida da alma e as limitações da personalidade ainda não preparada para integrar essas percepções superiores. Geoffrey Hodgson, outro grande clarividente da tradição teosófica, desenvolveu técnicas específicas para navegar através desses estados iniciáticos espontâneos que se manifestam como preocupação intensa. Hodgson descobriu que quando a pessoa aprende a dialogar conscientemente com sua sensibilidade expandida, ao invés de lutar contra ela, a preocupação gradualmente evolui para uma forma refinada de intuição que pode ser utilizada como ferramenta prática de navegação espiritual. Segundo Hodgson, existe uma arte perdida da antiguidade que ensinava como transformar estados de inquietação psíquica em portais de percepção temporal, permitindo que o iniciado utilizasse sua sensibilidade natural para captar tendências energéticas em formação nos planos sutis da realidade. Esta arte era praticada nos grandes centros iniciáticos do Egito, Grécia e Índia, onde sacerdotes especializados orientavam indivíduos com configurações psíquicas específicas através de processos graduais de refinamento da percepção sutil. Os ensinamentos secretos transmitidos pelos Mahatmas do Tibete, através de Helena Blavatsky, revelam que existe uma hierarquia específica de consciências responsáveis por monitorar e facilitar os processos evolutivos da humanidade. Dentro dessa hierarquia, existem seres especializados no trabalho com almas que possuem sensibilidade psíquica excessiva, ajudando-as a compreender e canalizar adequadamente suas percepções expandidas. Segundo esses ensinamentos, o mestre Hilarion, que supervisiona o desenvolvimento das capacidades psíquicas superiores na humanidade, trabalha especificamente com indivíduos que experimentam formas intensas de preocupação antecipatória. Através de impressões sutis transmitidas durante estados alterados de consciência, especialmente durante o sono e a meditação, este mestre oferece orientações específicas para transformar ansiedade em percepção consciente. O mestre Kuthumi, em suas cartas preservadas nos arquivos da Sociedade Teosófica, explicou que certas almas encarnaram neste período carregando fragmentos de memória cósmica, de épocas em que a humanidade possuía capacidades de percepção temporal muito mais desenvolvidas. Quando essas memórias tentam se reativar através da personalidade atual, o resultado é frequentemente uma forma de nostalgia existencial que se manifesta como preocupação com o futuro. Essas consciências, segundo os mestres, fazem parte daquilo que eles chamavam de vanguarda psíquica da evolução humana,
almas que vieram preparar o caminho para mudanças de consciência que toda a espécie atravessará nos próximos ciclos evolutivos. Sua sensibilidade excessiva para eventos futuros não é acidente, mas função específica relacionada com a preparação energética da humanidade para transições que estão se aproximando. O mestre Moria, conhecido como o mestre da síntese, transmitiu ensinamentos específicos sobre como essas almas sensíveis podem colaborar conscientemente com o trabalho da hierarquia espiritual, utilizando sua percepção expandida como instrumento de serviço evolutivo ao invés de fonte de sofrimento pessoal. Segundo Moria, quando essas pessoas compreendem sua função cósmica, sua preocupação se transforma naturalmente em uma forma de vigilância sagrada que serve à evolução coletiva. A cosmologia teosófica revela que vivemos em um universo onde tudo pulsa em ciclos específicos, desde as respirações de Brahma, que governam os grandes períodos cósmicos, até os ritmos mais sutis que regulam a evolução da consciência em escalas menores. Indivíduos com tendência para a preocupação constante frequentemente possuem uma sensibilidade natural para captar essas pulsações cósmicas, especialmente aquelas relacionadas com períodos de transição e mudança. Helena Blavatsky, em A Doutrina Secreta, descreve como certas almas desenvolveram ao longo de múltiplas encarnações uma capacidade especial para perceber o que ela chamava de batimentos do coração cósmico, os ritmos fundamentais que governam os processos evolutivos em todas as escalas da existência. Quando esses ritmos indicam a aproximação de períodos de mudança significativa, essas almas sensíveis começam a experimentar inquietação crescente, como se algo em seu interior estivesse sintonizando com frequências de transformação iminente. Os textos sagrados da Índia, que influenciaram profundamente a formação da teosofia moderna, falam de indivíduos que nasceram com Kala Gyana, conhecimento temporal inato que permite perceber a aproximação de mudanças importantes nos ciclos evolutivos. Segundo esses ensinamentos, essas pessoas experimentam o que os textos descrevem como Udvega, uma forma sagrada de inquietação que surge quando a alma pressente transformações importantes aproximando-se no tecido da realidade. O Bhagavad Gita, interpretado através da lente teosófica, revela que Arjuna experimentou uma forma intensa dessa sensibilidade temporal antes da grande batalha de Kurukshetra, captando não apenas as implicações físicas do conflito iminente, mas as mudanças profundas de consciência que aquele evento simbolizava para toda a humanidade. Sua preocupação não era apenas pessoal, mas uma forma de percepção cósmica operando através de sua sensibilidade individual. Os grandes comentadores teosóficos desses textos, especialmente Subba-Row e T. Subba-Rao, explicaram que existem indivíduos cuja constituição psíquica natural os torna capazes de captar essas ondas precursoras de mudanças evolutivas, experimentando-as inicialmente como preocupação intensa antes de aprenderem a decodificar conscientemente as informações que essas percepções carregam sobre tendências futuras importantes. Alquimia da consciência através da inquietação. A tradição hermética que influenciou profundamente o desenvolvimento da teosofia moderna possuía métodos específicos para transformar estados de inquietação psíquica em combustível para a expansão da consciência. Os alquimistas medievais, especialmente aqueles que trabalharam com os aspectos mais esotéricos da grande obra, compreendiam que certas formas de ansiedade e preocupação representavam matéria-prima espiritual de qualidade superior. Paracelso, cujos ensinamentos sobre a constituição sutil do ser humano influenciaram diretamente Helena Blavatsky, desenvolveu teorias detalhadas sobre o que ele chamava de arqueus temporalis, um princípio interior responsável pela percepção de mudanças futuras nos campos energéticos que cercam a existência humana. Segundo Paracelso, indivíduos com ativação natural desse princípio experimentam formas específicas de inquietação que podem ser transmutadas em sabedoria prática através de técnicas alquímicas específicas. Os manuscritos herméticos preservados na Biblioteca de Alexandria, antes de sua destruição,
continham descrições detalhadas sobre processos iniciáticos destinados a indivíduos com sensibilidade psíquica excessiva. Esses textos, parcialmente reconstruídos através de pesquisas teosóficas, revelavam que os antigos iniciados consideravam a preocupação constante como sinal de que centros superiores da consciência estavam tentando se manifestar através de instrumentos psíquicos ainda não refinados. Jacob Böhme, o grande místico alemão cujas visões influenciaram profundamente o esoterismo moderno, descreveu suas próprias experiências com o que ele chamava de Angst des Geistes, a ansiedade do espírito que surge quando a consciência individual começa a captar aspectos da realidade que transcendem a experiência comum. Segundo Böhme, essa forma de inquietação espiritual é necessária para quebrar as limitações da percepção habitual e permitir a emergência de estados superiores de conhecimento. Os teósofos modernos, especialmente aqueles treinados nas técnicas de Alice Bailey e da escola arcana, desenvolveram métodos práticos para trabalhar com essa matéria-prima psíquica, representada pela preocupação constante, transformando-a conscientemente em energia disponível para desenvolvimento espiritual acelerado. Esses métodos envolvem formas específicas de meditação, respiração consciente e diálogo interior com os aspectos superiores da própria consciência. Arquétipos vibracionais da preocupação sagrada. Carl Gustav Jung, cujas descobertas sobre o inconsciente coletivo complementam profundamente os ensinamentos teosóficos, identificou padrões arquetípicos específicos que se manifestam através de indivíduos com sensibilidade psíquica excessiva. Em seus estudos sobre sincronicidade e percepção temporal expandida, Jung descobriu que certas pessoas funcionam como antenas coletivas para captar mudanças importantes que estão se formando no inconsciente da humanidade. Segundo Jung, o arquétipo do sentinela ansioso aparece em culturas ao redor do mundo, sempre representando indivíduos cuja função psíquica natural é perceber ameaças ou mudanças importantes antes que se manifestem na realidade física. Esses indivíduos experimentam formas específicas de inquietação que Jung interpretava como manifestação de conteúdos arquetípicos tentando emergir do inconsciente coletivo para a consciência desperta da humanidade. A colaboração entre Jung e os teósofos de sua época, especialmente através de Marie-Louise von Franz, revelou que existem configurações arquetípicas específicas que predispõem certas pessoas a funcionarem como receptores psíquicos para tendências evolutivas operando em escala coletiva. A preocupação constante dessas pessoas não é patologia individual, mas função arquetípica relacionada com a navegação consciente através de períodos de transição evolutiva. Os estudos de Jung sobre alquimia, profundamente influenciados pela tradição hermética, que também moldou a teosofia, revelaram que os antigos iniciados possuíam mapas detalhados sobre diferentes tipos de nigredo psíquico, estados de inquietação e ansiedade que precedem fases importantes de transformação interior. A preocupação constante era vista como uma dessas fases, representando o momento em que a consciência individual começa a captar sinais de mudanças profundas que estão para emergir. Marie-Louise von Franz, em suas pesquisas sobre sincronicidade e percepção temporal, descobriu que indivíduos com tendência para preocupação antecipatória frequentemente possuem uma capacidade desenvolvida para perceber campos de significado que se estendem através do tempo, captando conexões entre eventos aparentemente desconectados através de uma forma de percepção que transcende a causalidade linear comum. Ciência ancestral dos estados alterados. Os manuscritos preservados em Nalanda, a antiga universidade budista, que foi um dos centros de aprendizado mais avançados da história humana, continham descrições detalhadas sobre indivíduos que os textos identificavam como Bhavishya Vedak, conhecedores do futuro que experimentavam formas específicas de sofrimento psíquico como resultado de sua sensibilidade temporal expandida. Esses textos, estudados por eruditos teosóficos como Ananda Coomaraswamy
e Kapila Vatsyayan revelavam que os antigos mestres budistas desenvolveram protocolos específicos para trabalhar com essa condição, não tentando eliminá-la, mas refinando-a até que se transformasse em instrumento consciente de percepção superior. O sofrimento da preocupação era visto como fase necessária no desenvolvimento daquilo que os textos chamavam de prajna paramita temporal, sabedoria perfeita aplicada à percepção do tempo. Os sutras mais esotéricos do budismo tibetano, especialmente aqueles preservados nos mosteiros, que mantiveram comunicação direta com os mestres mencionados por Helena Blavatsky, descrevem técnicas específicas de meditação destinadas a indivíduos que experimentam Bhaya-Raga, o padrão de medo, atração relacionado com eventos futuros que se manifesta como preocupação constante. Segundo esses ensinamentos, certas consciências encarnaram carregando bija kármico, sementes kármicas de existências em que desenvolveram capacidades de percepção temporal muito avançadas. Quando essas sementes começam a germinar na personalidade atual, o resultado é frequentemente uma forma de deslocamento temporal, que a mente comum interpreta como ansiedade patológica, mas que na verdade representa a emergência de capacidades superiores, operando através de instrumentos psíquicos ainda não refinados. Os lamas tibetanos que trabalham especificamente com essa condição desenvolveram práticas graduais que permitem ao praticante reconhecer a diferença entre preocupação gerada por padrões kármicos do passado sendo projetados no futuro e aquela que surge de percepções legítimas sobre tendências energéticas em formação nos planos sutis da realidade. Esta segunda categoria é considerada preciosa, representando matéria-prima espiritual de alta qualidade para o desenvolvimento de estados superiores de consciência. Helena Blavatsky, em suas investigações sobre a constituição esotérica do ser humano, revelou que existem centros energéticos localizados acima da cabeça física que ela chamava de chakras cósmicos, vórtices de energia responsáveis por conectar a consciência individual com campos informativos, que se estendem muito além da experiência pessoal comum. Quando esses centros começam a se ativar espontaneamente, o resultado é frequentemente uma forma de sobrecarga informacional que se manifesta como preocupação intensa. Segundo os mapas energéticos desenvolvidos por Leadbeater e outros clarividentes teosóficos, pessoas com tendência para a ansiedade antecipatória frequentemente possuem configurações únicas nestes centros superiores, permitindo-lhes captar vibrações de frequências muito elevadas, mas criando também uma sensibilidade excessiva que pode se tornar fonte de sofrimento quando não é adequadamente compreendida e canalizada. Alice Bailey, através de seus contatos com o mestre Djwhal Khul, recebeu ensinamentos específicos sobre o que ela chamava de Grupo dos Sensíveis Ansiosos, almas que encarnaram neste período carregando ativações específicas em centros energéticos superiores, tornando-as capazes de perceber mudanças nos campos morfogenéticos planetários antes que essas mudanças se manifestem na realidade física densa. Segundo Bailey, essas pessoas fazem parte daquilo que os mestres chamam de sistema de alerta cósmico, uma rede de consciências distribuída ao redor do planeta que funciona como sensor coletivo para detectar a aproximação de mudanças importantes nos ciclos evolutivos da humanidade. Sua preocupação constante não é defeito pessoal, mas função cósmica específica relacionada com a preparação energética da espécie para transições que estão se aproximando. Os ensinamentos de Bailey sobre os 7 raios revelam que indivíduos influenciados pelo 6º raio, o raio da devoção e idealismo abstrato, frequentemente manifestam essa sensibilidade psíquica excessiva como resultado de sua conexão natural com planos superiores da realidade, onde as ideias existem em estado puro antes de se materializar na experiência física. Quando essas percepções superiores tentam se manifestar através de personalidades que ainda não desenvolveram canais adequados de expressão, o resultado é uma forma específica de inquietação espiritual. Roberto Assagioli,
fundador da psicossíntese e estudioso profundo dos ensinamentos teosóficos, desenvolveu técnicas terapêuticas específicas para trabalhar com o que ele chamava de crise espiritual dos sensitivos, estados intensos de ansiedade e preocupação que surgem quando os centros superiores da consciência começam a se ativar espontaneamente em indivíduos que não possuem preparação adequada para integrar essas experiências expandidas. Os grandes místicos da tradição Sufi, especialmente aqueles que influenciaram a formação da teosofia através de Inayat Khan e outros mestres que migraram para o Ocidente, desenvolveram compreensões sofisticadas sobre a relação entre estados de inquietação interior e a abertura de capacidades de percepção temporal expandida. Segundo esses ensinamentos, existe uma categoria específica de buscadores espirituais que os sufis chamavam de Murid-e-Zamani, discípulos do tempo que nasceram com sensibilidade natural para captar correntes temporais sutis. Rumi, em seus escritos menos conhecidos sobre os estágios do desenvolvimento espiritual, descreveu detalhadamente o que ele chamava de Gam-e-Ayandé, a tristeza do futuro que surge quando a alma pressente mudanças importantes aproximando-se no tecido da realidade. Segundo Rumi, essa forma de inquietação espiritual é sinal de que o coração sutil está começando a perceber dimensões da existência onde o tempo funciona de forma completamente diferente da experiência comum. Ibn Arabi, o grande teósofo muçulmano cujas obras influenciaram profundamente o desenvolvimento do esoterismo moderno, escreveu extensamente sobre indivíduos que possuem Kashf Zamani, revelação temporal que permite perceber eventos futuros através de formas específicas de intuição expandida. Segundo Ibn Arabi, essas pessoas experimentam inicialmente essa capacidade como fonte de sofrimento, pois captam informações sobre mudanças futuras antes de desenvolveram sabedoria para compreender e utilizar adequadamente essas percepções. Os ensinamentos sufis sobre os 99 nomes belos incluem referências específicas a atributos divinos relacionados com percepção temporal expandida, especialmente Al-Sabur, o paciente, e Al-Hakim, o sábio, que se manifestam através de indivíduos capazes de sustentar conscientemente a tensão entre percepção do futuro e aceitação do presente. A preocupação constante é vista como fase preparatória para o desenvolvimento dessas qualidades superiores. Hazrat Inayat Khan, que trouxe os ensinamentos sufis para o Ocidente e manteve diálogo próximo com os teósofos de sua época, desenvolveu práticas específicas para transformar a ansiedade em dhikr temporal, lembrança consciente aplicada à navegação através de diferentes dimensões temporais da experiência. Segundo Khan, quando a pessoa aprende a sustentar presença consciente, enquanto permite que percepções futuras fluam através de sua consciência, a preocupação se transforma naturalmente em uma forma refinada de oração contemplativa. E chegamos a um ponto onde já vou entregar o presente que prometi no início, essa técnica profunda e transformadora que somente os iniciados possuíam. Mas antes, perceba o que aconteceu com sua consciência durante este encontro com os mistérios teosóficos. O que antes era apenas uma característica perturbadora da sua personalidade, essa tendência compulsiva para se preocupar, para buscar problemas onde aparentemente não existiam, agora revela sua face verdadeira como sinal sagrado de despertar psíquico em curso. Você agora compreende que essa inquietação que sempre carregou não é defeito a ser corrigido, mas frequência superior, tentando se calibrar através de instrumentos ainda não refinados. Aquilo que Helena Blavatsky e os mestres da sabedoria ancestral conheciam sobre a natureza espiritual da preocupação, agora pulsa como conhecimento vivo em sua própria experiência. Você não é apenas alguém que se preocupa. Você é uma antena etérica, captando mudanças nos campos morfogenéticos planetários. O caminho da transmutação existe, e ele começa reconhecendo que sua sensibilidade esquisita para criar cenários de preocupação é, na verdade, um dom arcano que conecta você com dimensões da realidade
onde o tempo funciona de forma completamente diferente da experiência comum. Se você chegou até aqui, comenta "Eu capto o futuro" aqui embaixo. Isso me mostra quem realmente compreendeu que sua preocupação constante não é neurose, mas sinal de capacidades psíquicas superiores tentando emergir através da sua consciência. Quando você se inscreve neste canal, não está apenas seguindo mais um perfil de conteúdo espiritual. Está se conectando com um campo específico de conhecimento teosófico que poucos conseguem sustentar, entrando em ressonância com frequências que os grandes iniciados utilizavam para navegar conscientemente através das dimensões sutis da existência. Sua inscrição é um ato de alinhamento com correntes evolutivas que estão preparando a humanidade para mudanças de consciência profundas. Gratidão por sustentar essa frequência até aqui, por permitir que verdades teosóficas esquecidas encontrem solo fértil em sua consciência. E agora, como prometi, entrego para você que chegou até este ponto final a técnica que Helena Blavatsky recebeu diretamente dos mestres da Loja Branca para trabalhar com almas que possuem sensibilidade temporal expandida. Você é excepcional por ter sustentado essa jornada completa através dos mistérios da preocupação sagrada. Pouquíssimas pessoas conseguem absorver essas verdades sem que sua mente comum tente rejeitar informações que transcendem completamente a compreensão ordinária da realidade. O ritual da rosa temporal dos teósofos iniciados. Primeiro passo: a preparação do campo etérico. Entre 21 e 22 aiós, quando o véu entre os mundos está mais fino, sente-se voltado para o leste, representando o futuro que se aproxima. Coloque suas mãos sobre o coração, mas um pouco acima do órgão físico, onde os teósofos localizavam o chakra cardíaco etérico. Respire profundamente 7 vezes, visualizando uma luz dourada se formando nessa região. Segundo passo: a invocação dos mestres temporais. Mentalmente, dirija-se aos mestres Kut, Rumi e Hilarion, que supervisionam o desenvolvimento das capacidades psíquicas superiores. Mestres da sabedoria ancestral, solicito orientação para compreender as percepções que chegam através da minha sensibilidade temporal. Que eu possa distinguir entre preocupação gerada por medos passados e informações legítimas sobre tendências futuras. Terceiro passo: o diálogo com a preocupação. Quando sentir uma onda de preocupação surgindo, ao invés de lutar contra ela, coloque sua atenção gentilmente na região do coração etérico e pergunte internamente: querida percepção, que informação você está trazendo para minha proteção e crescimento? Permaneça receptivo, sem esperar resposta verbal, apenas aberto para qualquer sensação, imagem ou knowing que possa emergir. Quarto passo: a rosa de luz temporal. Visualize uma rosa de luz dourada se abrindo lentamente no centro do seu peito. Cada pétala representa uma dimensão temporal diferente: passado, presente, futuro próximo, futuro distante, possibilidades, probabilidades e o eterno agora. Quando a preocupação surgir, imagine-a sendo absorvida por essa rosa que a transforma em luz pura de compreensão. Quinto passo: a transmutação alquímica. Declare mentalmente: transmuto esta inquietação em sabedoria. Que toda preocupação que brota de percepção verdadeira se torne clareza para a ação consciente no presente. Que toda ansiedade gerada por padrões antigos se dissolva na luz da compreensão superior. Sexto passo: o selo dos mestres. Finalize colocando as mãos em forma de triângulo sobre o coração, dedos apontando para cima, e mentalmente cele a prática com as palavras que Blavatsky utilizava. Que a luz da sabedoria ancestral ilumine minha percepção temporal. Que eu seja instrumento consciente de evolução, não vítima de sensibilidades mal compreendidas. Esta técnica deve ser praticada por pelo menos 21 dias consecutivos para estabelecer novos padrões neurais e energéticos. Os mestres da teosofia ensinavam que 21 dias é o tempo necessário para que mudanças nos corpos sutis
se estabilizem e comecem a se refletir na experiência física. Você não apenas eliminará a preocupação destrutiva, desenvolverá a capacidade consciente de navegação temporal que poucos humanos conseguem acessar nesta encarnação.